queridos, a gente tem falado, domingo passado começamos, sobre orações difíceis. E hoje eu quero falar de mais duas orações difíceis. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler do 9 ao 20. Vamos ler alguns versículos desse texto, que vai falar de uma mulher que teve uma oração difícil. Você lembra da Ana? A Ana, ela teve esse momento de oração difícil. E a gente vai conhecer um pouco da história dela. A palavra de Deus, capítulo 1 de Samuel, a partir do versículo 9, diz assim: havia um homem de Ramataim, Zurita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Jufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana: por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha o homem falar isso para a esposa, né? Eu não sou melhor do que 10 filhos, não sou para você? Vamos voltar aqui, que ela já está nervosa. Eu estou tentando resolver, mas não dá. Vamos voltar aqui. 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada ela chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. Ela fez um voto dizendo: o Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu vou dedicar ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida nenhuma fermentada. Eu estava aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a sua serva, uma mulher, como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e da minha tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou no devido tempo, deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Amém. O livro aqui de 1 Samuel, ele passa durante um período de grande instabilidade de Israel, marcado pela transição dos governos de juízes para a monarquia. O contexto de 1 Samuel 1, do 9 ao 20, é a angústia de Ana, que era esposa de Eucana, que por ser estéril, é humilhada pela outra esposa de Eucana, a Penina.
e recorre aqui uma oração fervorosa e um voto que ela faz ao Senhor no templo de Siló. Em meio ao sofrimento, em meio às provocações, Ana vai buscar a Deus. E Eli, o sacerdote, interpreta de forma errada a oração silenciosa de Ana. Por ela estar abrindo a boca, os lábios mexendo ali naquele momento e não estar se ouvindo voz, ele simplesmente já julgou de que ela estava embriagada. Que bom que hoje isso não tem na igreja, né? Da gente já interpretar algo que a gente olha e a gente já acha, supõe e já vai compartilhando. Eli, o sacerdote, pisou na bola nesse sentido. E hoje nós veremos aqui o retrato de uma mulher que orou com todo o seu coração, e diz o texto que quando ela foi orar, ela estava extremamente angustiada, entristecida. Tente imaginar como era a angústia dessa esposa. Naquela época era aceitável o esposo ter duas esposas, e uma delas, a Penina, podia ter filhos, e a Ana não podia. E a Penina, ela acabava infernizando a vida de Ana, usando esse recurso de filhos para poder fazer com que Ana se sentisse para baixo. E é por isso que a oração de Ana pode ser chamada de uma oração difícil. Foi nesse momento de angústia, de muita tristeza, que ela busca a Deus, que ela ora a Deus, que ela se entrega a Deus, que ela se derrama a Deus. E mesmo buscando a Deus, ela ainda é mal interpretada. Mas Ana mostra para nós como orar com intensidade, mesmo diante das adversidades. E o que a gente vê aqui é que a oração da Ana, ela foi uma oração difícil, porque ela foi feita em meio a uma dor profunda. Olha o versículo 10 novamente. Coloca por favor, Glaucio. O versículo 10 diz: ela estava com muita amargura de alma, ela estava chorando muito, e neste momento ela orou. A Bíblia não esconde a dor de Ana. Ela estava com amargura de alma, ou seja, ela sentia um sofrimento que ia além do corpo, era uma tristeza que tocava o seu espírito, a deixava abatida, angustiada, deprimida. Ela chorava e chorava muito, mas mesmo em meio às lágrimas, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio dessa dor profunda, Ana ora. Ela busca a Deus em oração. Ela se coloca diante de Deus, ela se prostra diante de Deus, mostrando para mim e para você o que precisamos fazer diante de uma dor profunda. Não é tentar entender, não é questionar, não é murmurar, é se colocar diante de Deus. Eu falei aqui domingo passado, algumas orações nossas vão ser somente com lágrimas, não vai ter palavras, mas a gente vai se colocar diante de Deus e vamos orar. E vamos abrir o coração, e vamos buscar a direção dEle, e vamos buscar a resposta dEle. Ela buscou a Deus, não foi com palavras bonitas, mas foi com o coração angustiado, quebrantado, chorando, extremamente triste, por estar vivenciando toda aquela situação familiar, por ser estéril, por se sentir menosprezada, por se sentir talvez não amada, por se sentir talvez não privilegiada, como Penina era. Imagine tantos complexos que ela poderia estar trazendo para si, quantos pensamentos ela poderia estar trazendo para si, por não poder ter filhos. Por isso que o Salmo 56:8 diz: o Senhor contaste as minhas aflições, e colocou as minhas lágrimas no teu odre. Deus conhece as nossas lágrimas, Deus conhece as nossas orações que são banhadas às lágrimas, assim como Ele estava ouvindo a oração de Ana. Numa outra versão, esse Salmo 56:8 diz: tu sabes como estou aflito, o Senhor tem tomado nota de todas as minhas lágrimas, elas estão escritas no teu livro. Portanto, querido, em nenhum momento nossa aflição, nossa tristeza, ela é deixada de lado pelo Senhor. Ele conhece, Ele sabe como você está, Ele sabe como você se sente. E é neste momento que nós nos recorremos à oração, ao clamor, à súplica, a buscar a Deus. Mas olha o versículo 11 de 1 Samuel 1. Essa oração foi uma oração difícil porque ela fez uma entrega completa nas mãos de Deus.
ela fez um voto. Mas quantas vezes você faz tantas promessas nesses momentos difíceis, Deus te dá a bênção, a resposta vem e você se esquece. Eu lembro que numa das igrejas que nós pastoreamos, tinha um irmão que trabalhava numa usina de cana-de-açúcar, numa função ainda bem baixa, não tinha carro próprio, não tinha casa própria, e sempre, pastor, ora para que a gente consiga as coisas, para que a gente consiga conquistar as coisas, e Deus foi abençoando. Deus deu um carrinho, Deus deu uma casinha, e a hora que ele viu tudo que ele tinha, o que aconteceu? A igreja era o último lugar que ele aparecia, por causa que ele tinha um carro para ir para o shopping, para passear, e infelizmente essa família já se desfez, porque tantas coisas foram entrando no lugar, e Deus deixou de ser prioridade. E tudo aquilo que a gente via pedindo, esperando conquistar, quando Deus deu, não se cumpriu o voto, a promessa, o que havia firmado com Deus. Mas aqui Ana faz um voto. A oração de Ana não foi apenas um pedido, foi um ato de entrega. Ela fez um voto ao Senhor. Ela ofereceu o filho que ainda não existia, mas que ela cria que Deus poderia dar a ela. Ela ofereceu esse filho ao Senhor. Ela disse: se o Senhor me der, não vai ser meu, é do Senhor. Eu consagro a Ti. Isso revela o coração de alguém que compreendeu que tudo que nós temos vem de Deus. Por isso que nós só devolvemos a Ele. A gente fala: o meu filho, minha casa, meu carro, mas nada é nosso, irmãos. Tudo é do Senhor, a gente é só mordomos. Nós só administramos aquilo que Deus nos dá. Até os nossos talentos, as posses, tudo, irmãos. Um dia a gente vai prestar contas, porque Deus está colocando nas nossas mãos para a gente usar para a glória dEle. Não é para o nosso benefício próprio, é para a glória dEle. Recursos, filhos, oportunidades, capacidades que Ele nos dá, é para a glória dEle. E Ana então reconheceu isso, que tudo vem de Deus, e tudo tem que ser devolvido para Deus, para a glória dEle. Querido, eu quero te dizer nessa manhã que coisas incríveis estão disponíveis para aqueles que se entregam completamente a Deus. Deus pode fazer coisas extraordinárias quando nós formos pessoas que se entregam completamente a Ele. Porque Deus abençoa quem tem coração contrito, não aquele que é avarento, orgulhoso, ou aquele que acha que sabe alguma. Não, querido, nós somos todos servos. Nós todos precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, sou pecador, perdido, preciso da sua graça. É por isso que o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega o seu trabalho, entrega ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. E Ana fez isso, ela entregou. Mas por que a oração de Ana foi difícil? Olha o versículo 12, quando você olha do 12 ao 18, que a gente já leu, você vai ver que ela foi incompreendida pelos outros, mas ela foi ouvida pelo Senhor. Ela foi incompreendida pelas pessoas que estavam ao seu redor, mas pelo Senhor ela foi ouvida. E como é triste, quando talvez até dentro da igreja, nós somos incompreendidos. Não somos cuidados como deveríamos. Imagine o cenário. Ana em silêncio, chorando, ela começa a orar. As lágrimas correndo pelo rosto, os lábios mexendo sem emitir som, e o sacerdote ali, que deveria ser um homem com discernimento, com sabedoria espiritual. Talvez ele não lia Provérbios, né? Por isso que você está lendo, para você ser uma pessoa de discernimento, para você só abrir a boca quando precisar mesmo. Quando a gente lê Provérbios, a gente é confrontado. Por isso que eu incentivo, querido, leia Provérbios todos os dias. Não é simpatia não, é porque muda a vida. Hoje é dia 16, você vai ler que dia? Que provérbio? Provérbio 16. E faça isso uma rotina. Amanhã você leu 17, depois você leu 18, virou o mês, volta de novo no 1.
você vai aprender coisas fantásticas. Uma delas é como usar a boca. Comunicação não violenta, que é ensinada hoje em todo lugar, Provérbios já ensinava. A minha língua, ela pode edificar ou abater uma pessoa. E eu preciso cuidar para que essa língua não fira pessoas. E este homem, que era o homem que teria que ser um homem de discernimento, ele não entendeu nada. Ele olha aquela mulher chorando, com os lábios mexendo, e ele simplesmente acusou ela de estar embriagada. Ele repreendeu ela. Ei, para de beber aí, você está bebendo demais. Vem aqui para ficar dando bafão, né? Para com isso. Eu lembro uma vez um pastor que falou que na igreja dele, antes do culto ele se ajoelhava, orava e chorava antes de começar o culto. Uma vez a diretoria chamou ele: pastor, o que está acontecendo? A gente percebe que o pastor fica aí antes do culto, joelha, ora, chora, tem algum pecado? Não, irmão, só estou buscando a Deus. Não pode orar dentro da igreja? Se o pastor não pode se ajoelhar, orar e chorar na presença de Deus, irmãos, então vamos fechar a porta, porque tem alguma coisa errada. Eu só estou sendo exemplo para todo mundo que quando a gente chega, a gente tem que se colocar diante de Deus, chorar na presença de Deus e reconhecer que somos pecadores. É só isso. Mas já queriam descobrir qual era o pecado do pastor. Ele fez mais ou menos isso. Sem saber o que realmente estava acontecendo, ele julga, ele aponta, ele repreende e anda com humildade. Talvez se fosse você já respondia na lata. Ana foi com humildade. Ana foi com sabedoria. Mesmo cheia de dor, de angústia, de tristeza, ela responde de uma forma calma. Ela responde de uma forma... Olha o versículo 16. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Eu só estou orando. É por causa da minha angústia. É por causa da minha tristeza. Ela não revidou com raiva, ela responde com mansidão. Eli, ao perceber o erro, liberou uma palavra de bênção. Mas a oração de Ana foi mal interpretada pelos homens, mas ouvida por Deus, ouvida pelo Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque o Salmo 34, 18, ele tem uma promessa. Salmos 34, 18 diz que o Senhor está perto do avarento. Amém? O Senhor está perto do coração altivo. Aleluia, isso aí. O Senhor está perto de um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Ana nos ensina que a oração feita com sinceridade, com fé, com entrega, pode mudar tudo. Primeiro começa mudando a gente. A nossa oração não vai mudar Deus, mas muda a gente mesmo. O mesmo Deus que viu Ana ali orando na sua angústia, é o Deus que está vendo você hoje. Está vendo você durante a semana, está vendo você no seu tempo de oração. Ele conhece aquilo que tem angustiado você, aquilo que tem preocupado você. Talvez é um filho, talvez é um neto, talvez é o trabalho, talvez é uma situação de enfermidade. Ele conhece a sua angústia, Ele está ouvindo a sua oração. E o mesmo Deus que respondeu a Ana também vai responder a você. Você precisa continuar orando, esperando, crendo. Porque a oração difícil de hoje pode ser um testemunho amanhã. Com certeza para o Victor e para a Natália, naquele primeiro momento, as orações foram difíceis. A gente viveu isso com a Bianca. Tivemos que mudar para Ribeirão Preto, ficar 2 semanas lá. Bianca numa incubadora. E como a gente foi ministrado. Mas como foi difícil as orações ali. Para você ter uma ideia, Deus usou um pastor, que hoje nem está mais entre nós. Um dos cultos que a gente foi lá em Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, o pastor Lamarck. Como foi usado por Deus naquela noite. Pastor Lamarck, diante de algumas angústias da alma, ele tirou a própria vida, alguns anos atrás. Mas aquele dia aquele homem foi usado por Deus. Como aquele homem foi ministrado. Como nos ministrou naquela noite. Então, querido, não desista. Não pare de crer. Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Por isso, neste momento, feche os olhos. O pessoal do louvor pode vir para cá.
Feche os olhos. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado por aprender aqui, ó Deus, nessa manhã, que haverá momentos em que nós estaremos entristecidos, angustiados, com o coração pesado, mas nesses momentos também nós devemos orar, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, colocar as nossas vidas diante do Senhor, entendendo que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor, no tempo do Senhor, há de responder segundo a Tua vontade, não a nossa. Aqui no texto, Ana foi abençoada pelo Senhor com aquilo que ela pediu. Talvez nós não vamos receber o que estamos pedindo, mas vamos ter a certeza de que o Senhor estará conosco em todos os momentos, até quando o Senhor nos diz não, e vamos entender isso, e vamos obedecer à direção do Senhor e à orientação do Senhor. Portanto, ó Pai, nos ajude a continuar Te buscando, e nos ajude como igreja a termos discernimento, para olhar as pessoas que estão ao nosso redor, com um olhar de cuidado, com um olhar de compaixão, com um olhar de empatia, e não de julgamento. Porque se há uma pessoa que pode nos julgar aqui, esse é Deus, não somos nós. É Deus que nos julga. É Deus a quem nós vamos prestar contas. Nós, a Tua igreja, a começar por mim, nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, para suportar uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros. Isso é igreja. E é essa igreja que nós queremos ser. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Fique de pé. E é o que nós vamos cantar neste momento. Eu quero construir a minha vida nele. E quando a minha vida estiver construída no Senhor, e Jesus for a nossa rocha, querido, pode vir a tempestade que for, a casa não será abalada. Nada vai nos abalar, porque Jesus é a nossa rocha. E é o que nós vamos cantar nessa manhã. Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Então faça dessa música a sua oração.